depois deste... Queria abrir depois desta conversa aqui mais estreita com o professor Júlio Machado Vaz, queria agora já de forma mais alargada agradecer-lhe muito ter estado connosco, ou estar connosco neste bocadinho de conversa, podemos dizer assim. Dar também os parabéns à Sofia Valério e à Adelaide por terem tido esta iniciativa portanto, nós temos, eles têm promovido outras conversas com outras pessoas que têm tido ao longo da sua vida alguma experiência ou de caráter técnico ou mesmo apenas vivencial, ligadas às questões da intergeracionalidade, do envelhecimento ativo, portanto, no fundo, os problemas que se colocam com as pessoas mais idosas. E esta conversa com o professor Júlio Machado Vaz é para nós, para nós todos, não é? Muito, muito importante, é um gosto e é um privilégio, porque é uma forma de termos connosco, de o ouvirmos ao vivo, não é? Acho que todos nós somos seus fãs, e não só seus, não é só do amor, é de muitas coisas que o senhor faz, onde vários sítios onde aparece, e também com aquele programa que tem com o seu amigo Sobrinho Simões, não é? Que eu também adoro. Eu tenho acontecido ir para a casa de Carlos e ouvir o seu programa. Esse é o Old Friend. Sobrinho Simões, e fico à porta da garagem à espera que o programa acabe. Os meus vizinhos devem pensar que eu estou ali um bocado assim parado no tempo, não é? Poderia dizer, como ele disse, este tipo é muito engraçado. Isso é mesmo o Manel. Manel é muito é muito engraçado. Isto é muito engraçado. De facto, olha, é para nós um privilégio, agradeço muito. Obrigado. Portanto, a Misericórdia da Almada, acho que deve se sentir honrada por estar consigo, ou por o senhor estar connosco, e é uma forma também do senhor conhecer, de alguma maneira, uma instituição que tem 461 anos, 466, fundada em 1555, portanto, que tem uma história longa, com coisas, com pontos interessantes, e nós somos, digamos, os atuais de todo este tempo, e continuamos a fazer o melhor possível para garantir esse percurso e isso que vem dos nossos antepassados. Portanto, muito obrigado, espero que também seja para si um momento pelo menos de conhecimento de mais uma Misericórdia, que conhecerá também muitas outras. A da Almada é uma Misericórdia com uma dimensão significativa, não é? E acho que se faz aqui um trabalho importante, mérito às técnicas que são de facto muito empenhadas, muito competentes, procuram. Estas conversas são disso um exemplo, de busca por melhor formação interna para melhor tratarmos os nossos utentes. E portanto, agradeço também a todos os participantes nesta conversa, nesta iniciativa, e espero que seja para todos um momento importante. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Provedor. Boa tarde também a todas e a todos os presentes. Mais uma vez, obrigada por estar aqui connosco para este momento de reflexão. Eu gostava, antes de mais, de apresentar, embora dispense apresentações, não é? O Dr. Júlio Machado Vaz, mas acho que nunca é demais relembrarmos alguns passos do seu percurso. Na minha leitura de alguma pesquisa biográfica que fiz, recolhi aqui algumas notas, portanto, médico psiquiatra,
professora auxiliar do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, regente de Antropologia Médica. É doutorada em Psicologia Médica, com a tese O Ensino da Sexologia, relato de uma experiência em 1988. Tem também no seu percurso presidência, portanto, na Comissão Instaladora do CAT da Sebufeita. Também membro de comissão instaladora para a estratégia de luta contra a droga, portanto foi, não é? Também na sua história, a direção clínica, portanto, da comunidade terapêutica para a recuperação de toxicodependentes da UF, vice-presidência da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, imensos e variados livros publicados, dentre eles O Sexo dos Anjos, O Amor é, Aqui Entre Nós, enfim, entre outros. Participou em programas de rádio, como O Sexo dos Anjos, Olhos nos Olhos, O Amor é, enfim, entre outros. Nestes salientamos, acho que todos os presentes, alguma rubrica ouviram, certamente, salientam-se as deliciosas conversas com Inês Menezes, marcadas pela forte cumplicidade, pela forte escuta ativa, desaguando em reflexões poderosas para quem é da saúde mental e eu acho que transversal a outras pessoas, porque são discursos muito sábios e discursos muito acessíveis a todos os que o gostam de ouvir. Participou em programas de televisão como Sexualidades e Estes Difíceis Amores, foi apresentador e coordenador do programa Serralvos Fora de Horas. Consideramos o seu trabalho pérolas em saúde mental. Para nós, são pérolas para quem faz esta intervenção. Enfim, eu sei que não quero ser chata porque não sou eu que quero ser ouvida e queremos ouvi-lo assim. Vou tentar abreviar o mais possível. Certamente que também deu uma vista de olhos que lhe enviámos aqui um pouco sobre a Misericórdia, que é uma ITSS de intervenção de âmbito de concelho, com intervenção, portanto, nas áreas de infância e juventude, família e comunidade, acolhimento residencial, pessoas idosas e dependentes, e disponibiliza ainda na comunidade serviços, portanto, ao nível da infância, equipamentos de infância, acolhimento residencial, acompanhamento de famílias em ação social e RSIs, estruturas residenciais para idosos, serviço de apoio domiciliário, centros de dia, e ainda temos alguns projetos complementares a esta intervenção, projetos, alguns desenvolvidos em zonas vulneráveis, projetos de prevenção na área da gravidez precoce, na área da parentalidade, da promoção do envolvimento participativo da comunidade do seu bairro, como promoção também da pertença das pessoas e de rede de suporte. A área da saúde mental na Misericórdia da Almada, nomeadamente a intervenção psicológica, abrange atualmente todas as áreas, é transversal a todas estas áreas que acabei de referir. Nós também damos ainda apoio a um gabinete de apoio ao colaborador. No contexto de pandemia, o serviço teve que se também reorganizar, como todas as instituições, naturalmente. Adaptou-se às necessidades emergentes, criámos, portanto, novas metodologias, instrumentos, criámos uma linha de apoio que foi fundamental, que também contribuiu para a promoção de uma rede profissional de suporte, que o Dr. Júlio Machado Vaz também explica em algumas rúbricas, que foi importante para trazer as pessoas, principalmente que estavam, portanto, também em teletrabalho, não as deixassem em isolamento profissional, portanto, as pusesse aqui também a interligação com os colegas. Em 2021, portanto, como a doutora Sofia Valério dizia antes de começarmos, portanto, agora estamos a refletir linhas estratégicas de ação, portanto, para agora os anos que se aproximam. Hoje estamos aqui consigo, pois gostaríamos, de facto, de fazer este desafio, de podermos aqui nos ajudar a pensar nos desafios aqui para toda esta nossa intervenção ao nível da saúde mental que nos espera após crise pandémica.
Portanto, como diz, os aspectos biológicos da pandemia em meses poderão desaparecer, a questão é que os psicológicos provavelmente vão perdurar, não sabemos por quanto tempo. Eu acho que nesta altura nem sabemos bem qual é o estado da nação, mas uma coisa é certa, sabemos que a nação está muito medicalizada. Será que corremos este risco, Dr. Júlio Machado Vaz? Bem, mas antes, e afunilando, e para realmente dar o espaço, queremos ouvi-lo, como já muita coisa disse sobre da saúde mental em muitos momentos, vou só aqui fazer um refresh de versos. Saúde mental versus pandemia, confinamento versus solidão, obrigatória, portanto, pandemia versus stress pós-traumático, confinamento versus fadiga pandémica, pandemia versus desigualdades sociais, confinamento versus geração Z, stress pós-traumático versus depressão, teletrabalho versus dependência tecnológica, está-se a rir, e nostalgia versus pandemia. Como eu lhe disse, eu avisei, eu sou um fã seu, portanto eu ouvi muita coisa já e, portanto, estou só a fazer este refresh. Nós organizámos-nos da seguinte forma, nós temos aqui pessoas de diferentes áreas, também estão aqui os meus colegas, nós somos um serviço de psicologia também de 4 psicólogos, cada um nas suas áreas, estamos mais ou menos por áreas, e eu vou começar por aquela área onde eu estou, e portanto com as reflexões e com as perguntas, portanto na área do acolhimento residencial. A área do acolhimento residencial tem sido um contexto de muita ansiedade. Portanto, nós acolhemos 45 crianças e jovens entre os 6 e os 21 anos. As crianças que são institucionalizadas, principalmente aquelas que entraram em altura, portanto, de pandemia e de confinamento, elas já por si, em contextos normais, fazem esforços adaptativos gigantes, não é? Porque saem de um contexto patogénico para um contexto que lhes é estranho, mas ao mesmo tempo cria assim um certo fascínio pelo novo. O facto de não haverem visitas durante meses dos familiares, não houve, ou foi mais difícil estas crianças, estes jovens, poderem reparar a culpa, não é? Muitas vezes que sentem, sendo ainda mais as idades prevalecentes, as adolescentes, saírem do ambiente familiar. Será que vamos recuperar, portanto, estas crianças, esta saúde mental destas crianças? Como? Como é que isto se pode reparar? Será que poderemos dizer que são tempos e anos perdidos, meses perdidos nestas idades? As crianças, na relação com os cuidadores, chegam a um ambiente que lhes é estranho e os cuidadores têm que usar máscara. O toque que é tão importante, não é? Na relação também teve que ser restringido. Haverá a possibilidade de regenerar o que se perdeu? Como é que é possível uma sociedade em que os recursos da saúde mental, portanto, são escassos? Se já antes da pandemia eles eram escassos, não sei como fazer. Até porque na sociedade uns podem aceder ao serviço privado, outros não. Enfim, doutora Júlio Machado Vaz, o que lhe pergunto é como é que se recuperam? Será que é possível? Será que é possível regenerar o que se perdeu? Bom, vamos lá então. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Obrigado por este convite. E vamos então trabalhar. Vou utilizar uma palavra do meu tempo. A ganapada é muito resiliente. E, portanto, eu nunca fui adepto de visões catastrofistas. Mas a outra face da moeda é ter uma espécie de otimismo militante que acha que não há problemas nenhuns e que tudo vai regressar ao normal. E aqui, nesta frase, aliás, no seguimento de coisas que disse, eu tenho logo tendência para suspirar, porque não acontecia nada que o novo normal fosse como o antigo normal. Estamos a falar da minha área, não estou a invadir outras áreas.
como disse, a saúde mental, não disse isto especificamente, mas acho que não estou a trair o seu pensamento. Se o fizer, por favor, avise. A área da saúde mental, nem digo antes, digo muito antes da pandemia, já era deficitária em termos de respostas. Juntando isto a uma outra palavra que foi a medicalização, eu gostaria de salientar que quando digo que a área de saúde mental era já deficitária, aqui eu traçaria não uma fronteira, porque poderíamos associar isso a qualquer coisa distante, de maneira nenhuma, mas uma coisa é falarmos de psiquiatria, outra coisa é falarmos de psicologia. Porquê? Porque também antes da pandemia, e se calhar vamos dizer isto muitas vezes na próxima hora, nós vínhamos assistindo a algo, em termos gerais da medicina, devo dizer, mas agora estamos a falar de saúde mental, mas vínhamos assistindo a algo na psiquiatria e continuamos a assistir. Todas as generalizações são falsas, mas acho que é perfeitamente justo falarmos uma tendência para muitos colegas meus entenderem a psiquiatria como basicamente a arte da medicação. Isso é traduzido na Vox Populi por uma expressão clássica que eu ouço cada vez mais e desencantado, que é pessoas que vêm falar comigo e dizem assim: eu fui ao seu colega fulano tal, que me receitou, e grande parte das vezes essa medicação é mais do que correta. Não sendo eu um especialista em medicação hoje em dia, mas tenho pessoas comigo que o são, e portanto aquela medicação não podia estar melhor, pois cada um de nós é diferente nas suas reações, mas depois vem uma frase, para mim, muito assustadora, como psiquiatra. O que dizem-me assim: e o seu colega disse para eu voltar lá daqui a 3 ou 4 meses, para vermos a medicação, e deu-me o nome de um psicólogo para eu falar com ele, ou com ela, se é uma psicóloga. Não é? Já continua a haver bem mais psicólogas do que psicólogos. Bom, isto, para mim, é uma visão inaceitável da psiquiatria. Uma coisa é um psiquiatra ou uma psiquiatra decidir que aquela pessoa beneficiaria de um apoio psicológico de um determinado tipo e encaminhá-la para alguém, psiquiatra ou psicólogo, que considera especialista nessa maneira de intervir. Outra coisa é, se permitam uma expressão, um psiquiatra ou uma psiquiatra castrar a sua própria função. Uhum. Com tudo o que nos dão, ainda, e nunca acontecerá, ainda não temos nenhuma droga que substitua a relação de ajuda. Essa faz-se falando com as pessoas. Essa faz-se ouvindo e, com muito treino, conseguindo escutar. Porque escutar não é simplesmente ouvir. É muito mais do que isso. Quando os grandes especialistas nos dizem que para aí 60% ou 65% da comunicação é não verbal, é evidente que não podemos escutar só com os ouvidos, não é? Por exemplo, a tecnologia foi uma ajuda, e tem sido uma ajuda extraordinária nestes tempos, mas é evidente que eu continuo a preferir a ter uma pessoa à minha frente. Há questões nessa linguagem corporal que num ecrã é muito difícil discernir. Mas estava eu a dizer, por exemplo, a nível de psicólogos, e como compreenderão, o que me preocupa, sobretudo, é o Serviço Nacional de Saúde. Não quer dizer, podem ficar com essa ideia, que aquilo que eu referi em termos de psiquiatria aconteça só no Serviço Nacional de Saúde. É falso. Há muitos colegas meus que têm à sua disposição o tempo que quiserem, porque estão na privada, e fazem um tipo de psiquiatria completamente centrado na medicação. Dito isso, fechando o parênteses, os últimos números que eu li eram qualquer coisa do género, isto, mais 50, menos 50, qualquer coisa como 250 psicólogos
no SNS, quando no mínimo seriam necessários 800. Uhum. Isto não teve nada a ver com o vírus. O vírus tem estado a moer-nos a cabeça, mas está inocente de muitos destes processos. Claro que sim. Agora, é preciso termos a noção que isto continua a ser resultante de uma chaveta que é muito, muito, muito idosa, que é a divisão entre queixas físicas e queixas psicológicas. Em que as queixas físicas são, se quiserem aceitar o adjetivo, consideradas mais respeitáveis, se quiserem ponham-lhes umas aspas, mais honestas do que a queixa psicológica. Claro. Nunca ninguém questiona a necessidade de alguém que fez uma entorse ir à urgência e depois à ortopedia. Em contrapartida, nas queixas psicológicas, desde logo, aquilo que é posto à disposição dos profissionais de saúde mental esteve sempre aquém do necessário. E isto, agora englobando psiquiatras e psicólogos. Saúde mental, ponto final. Não é? Mas não é só isso. É até aspectos culturais. Acrescente-se, diga-se passagem, com efeitos de género metidos ao barulho. Embora essa diferença se tenha vindo a esbater, não desapareceu, continua a haver um estereótipo masculino que faz com que os homens tenham mais dificuldade em assumir as suas dificuldades psicológicas, porque isso é considerado um sinal de uma masculinidade mais frágil. E isto, eu estou a tentar ligar pontos que foi tocando. Isto é importante, porque falou-me no querido professor Coimbra de Matos, eu acho que ninguém escreveu tão bem como ele sobre tristeza e depressão neste país. Há poucos dias atrás eu publiquei no meu mural do Facebook um artigo do Guardian que dizia: não, a depressão não faz parte de um processo natural de envelhecimento. E estava escrito preto no branco que muita gente, incluindo nós psiquiatras, perante sinais que numa pessoa de 40 a 45 anos justificaria um despiste, um diagnóstico e um tratamento de depressão, não fazemos nada, tirando umas palmadas nas costas, porque a nossa visão é, bom, com a idade que tem, é natural que esteja assim. Não, não é natural que esteja assim. Isto significa também que, estando a saúde mental completamente subrepresentada, aquilo que já é uma sobrecarga enorme, se quiserem podemos falar disso, para os meus colegas da medicina geral e familiar, transforma-se numa verdadeira tortura. Cada vez que eu vou a uma unidade de saúde familiar, ou um A6 ou qualquer coisa, muitas vezes, sobretudo na área norte, estão lá antigos alunos meus, e ao fim de 5 minutos de conversa eu começo a ver sorrisos de gente que está a dizer assim, pronto, lá vem o Júlio com a sua ficção científica. E que depois me dizem. E dizem, professor, eu estou a ver pessoas em 10 minutos, 8 minutos, professor, está-me a pedir que consiga debruçar-me sobre questões como aliança terapêutica, o que é que está em termos psicológicos e eventualmente por trás daquelas queixas, etc. Ora bem, eu claro que não estou, porque eles não têm tempo para o fazer. Mas fazê-lo, primeiro, não é um luxo, é um direito. Segundo, sem que isso seja feito, aquilo que é o diagnóstico e o tratamento é completamente enviesado. Porque, por exemplo, hoje em dia nós temos cada vez mais doenças crónicas. O povo diz, não mata, mas morre. Há muitos anos atrás, quando não se dizia centros de saúde, dizia-se caixa. Em Gaia, os pescadores diziam, doutor, não vale a pena estar com isto só com banhos de terra fria.
Ou seja, eram coisas que o acompanhariam até à morte. Com o envelhecimento da população, isto tem vindo a aumentar. Isto é muito complicado. Por exemplo, Portugal, em termos de quantidade de vida, compara sem problemas com países bem mais avançados que nós. Mas em termos de qualidade dos últimos anos de vida, compara muito mal. Ora, as pessoas, pelo menos eu arrisco-me a dizer, a esmagadora maioria de nós gosta de viver. Mas gosta de viver desde que com uma determinada qualidade de vida. E, portanto, proporcionar essa qualidade de vida é importantíssimo. O que acontece, e aqui estou a falar sobretudo da medicina, o que acontece é que, no século XX, a medicina viveu, sobretudo, fascinada por um paradigma curativo. Não por acaso. Durante milénios, a medicina tinha muito pouco poder de intervenção. E no século XX, se quiserem uma boa fronteira, é a descoberta dos antibióticos. O nosso arsenal terapêutico subiu brutalmente. Hoje em dia, com o pulo brutal da tecnologia, ainda mais. O que acontece é que, com o progressivo envelhecimento das populações, e disso vocês sabem melhor que eu, e Portugal é um país muito envelhecido, as doenças crónicas põem um desafio às unidades de saúde, e eu digo as unidades de saúde não é só os médicos, é os médicos, é a enfermagem, é os auxiliares, é toda a gente, são equipas multidisciplinares, de já não maioritariamente curar, mas cuidar. Acontece que, por exemplo, e agora falo só dos médicos, não quero ofender nenhuma outra profissão, embora tenha as minhas desconfianças, os médicos não foram formados para cuidar. Foram formados para curar. E, portanto, a doença crónica, em termos gerais, com muita frequência, são mais do que uma, não é? Se quiserem, as doenças crónicas colocam um desafio àquilo que os médicos foram ensinados a fazer, que é tentar curar, e colocam um desafio muito grande ao seu narcisismo. Porquê? Porque aquela pessoa chega com uma queixa e 1 mês depois ou 2 meses depois chega ou com a mesma queixa ou com outra. E isto cria até situações que, se não fossem tristes, seriam quase engraçadas, que é, quando se faz uma medicina baseada no sintoma, o sintoma joga às escondidas connosco. Porque nós assestamos a medicação num sintoma e no mês seguinte desaparece aquele e aparece outro. E porquê é que, voltando ao que dizia há pouco, é importantíssimo o aspecto psicológico? Porque em medicina geral e familiar, diriam assim, nas especialidades não, em teoria sim. Mas as super especialidades, quer queiramos, e Deus as abençoe, quando eu entro na urgência, espero ter no mínimo 4 super especialistas a ver o que é que eventualmente não está de acordo cá dentro do meu corpo. Mas as super especialidades sabem cada vez mais de cada vez menos. Por exemplo, para não falar de outras instituições, no Instituto de Ciências Biomédicas, nos últimos anos, tem-se cortado o horário de formação à psicologia, à sociologia, à antropologia médica, para criar espaços para as superespecialidades. Depois o que acontece é que, até aqui na privada, aparecem pessoas com relatórios e dizem assim, o Sr. Doutor importava-se de me explicar o que é que está aqui. É que o seu colega deu-me o relatório e disse, entrega ao seu médico de família. E eu só vou ao meu médico de família daqui a 15 dias. Se o doutor me dissesse qualquer coisa, porque o médico de família, se tiver boas condições de trabalho, tem uma posição privilegiada. Porquê? Porque acompanha aquela pessoa durante anos, e não só aquela pessoa, mas o seu agregado familiar e as suas circunstâncias em termos sociais. Eu dou sempre o mesmo exemplo, os meus alunos já se riem, mas é preguiça. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Se a Dona Maria das Dores, para empregar uma palavra adequada, se a Dona Maria das Dores tem
uma crise do seu reumatismo, da artrite reumatoide, etc., em setembro, e se em setembro falar com o seu médico de família ou um super especialista, é muito mais provável que o médico de família saiba que em agosto esteve cá o filho, a nora e os netos de férias do que o super especialista. Claro. E é muito mais provável que o médico de família saiba. Cuidado, isto não é dizer que a queixa é falsa. A dor é real, mas estamos perante uma somatização, provavelmente, que não é nada clara para o super especialista. Isto para lhes dizer o quê? No século XX, ninguém questionava uma visão hospitalocêntrica, digamos assim. Ou nós caminhamos cada vez mais para aquilo que os políticos adoram chamar o país real, com unidades de proximidade, com autonomia para os seus planos de ação, etc., ou aquilo que a Organização Mundial de Saúde nos pede, que é que nos concentremos na saúde mais do que na doença, é impossível. Porque são essas unidades que estão inseridas nas comunidades que têm maior capacidade para funcionar de uma forma adequada. E aí, a parte da saúde mental, veja, nas últimas semanas temos ouvido promessas a dizer, não, vão passar a poder fazer os seus próprios exames radiológicos, vai-se aumentar a capacidade de exames analíticos, etc. E, no entanto, quando chega à questão dos psicólogos, continuamos a ver patinar. Porquê? Porque é preciso contratar pessoas. Claro que é preciso mais capacidade de análise, claro que é preciso mais capacidade de imagiologia, mas é preciso recursos humanos que permitam esse funcionamento. Voltando lá atrás, a uma coisa que dizia em relação aos mais novos, aqui há umas semanas, o António Guerreiro, no Público, deu-se ao trabalho de ouvir e ouvir outra vez, porque ninguém consegue, à primeira audição, chegar a uma coisa dessas, estar a ouvir o meu querido Manelzinho Sobrinho Simões, e então escreveu um artigo em que, salvo erro, diziam: estão a ver o que é um homem sábio? Ele disse 41 vezes não sei. E é verdade. Não é assim tão vulgar que alguém, num país como o nosso, perante perguntas, responda com a maior das tranquilidades, não sei. Que é uma demonstração de honestidade intelectual. E, portanto, em relação à criançada, se me faz uma pergunta e diz quer uma resposta com 99 ou 9% de certeza, a minha resposta, com 100% de certeza, é não sei. Isso não significa que não devamos falar da questão. Eu disse, eles são resilientes e são muito adaptáveis. Mas houve uma palavra, entre outras, houve uma palavra que disse que já está estudada, não precisamos da pandemia para isso. Mas a pandemia veio comprovar os resultados anteriores. Quando disse o toque. Nós sabemos, vocês sabem melhor que eu, nós sabemos que crianças que cresceram durante períodos longos de tempo em instituições que não preenchiam as condições mínimas educativas, em termos do toque físico, e se me permitem dizer assim, do toque afetivo, apresentaram dificuldades, até a nível escolar, mas sobretudo em termos relacionais e de maturação, muito maiores do que crianças que nasceram, se quiserem, agora apliquemos a palavra que os psiquiatras e os psicólogos confiam muito, em termos normais. Agora, vamos transpor esse conhecimento, publicado há décadas, vamos transpor para a pandemia. No início, é muito curioso, quase só se ouvia falar da questão da solidão dos idosos. Os idosos estão sozinhos, como é que vai ser, etc, etc. Depois começou-se a falar dos mais novos. E, inclusivamente, muito. Eu quase te juro que foi em maio de 2020 que o Henrique de Barros publicou logo um artigo que
provocou algumas reações de surpresa, porque dizia-se que havia mais ansiedade nos mais jovens do que nos mais velhos. Mais uma vez aqui, vocês sabem o que eu vou dizer. Isto não quer dizer que os mais velhos não fiquem ansiosos e até outras coisas. Ao longo deste ano e meio, eu fui vendo crescer nos mais velhos outro sentimento, que é a irritação. Porque muitas vezes os mais velhos foram infantilizados. Falou-se deles, falou-se sobre eles e não se falou com eles. E não se perguntou opiniões. E isso é complicado. E claro que havia ansiedade, por exemplo, a questão da solidão nos mais velhos, que é um problema nacional, pré-pandemia também. As pequenas coisas mais velhos, não é? Que é o cafezinho no café da esquina, o ir buscar o jornal, que é um bocado o equivalente aos franceses e a sua baguete debaixo do braço de manhãzinho e tudo isso. E são rituais que organizam, rituais não no sentido de distúrbio obsessivo compulsivo, são rituais que organizam a vida desta gente mais velha, como eu vou fazer 72, não é? E isso foi complicado. Voltemos às vantagens da tecnologia. Se isto tivesse acontecido há 15 anos atrás, teria sido ainda mais. Os meus netos conseguem fazer o que vocês fizeram e que eu não sei fazer, que é pôr os Machado Vaz todos em quadradinhos. Isso vale o abraço deles? Não vale, mas é melhor que nada. E, portanto, a malta discutia as desgraças do Benfica assim. E isto para ir à sua expressão, a rede de suporte. Porquê? Porque a rede de suporte é de uma enorme importância. No concreto, nós sabemos, sem qualquer margem de dúvida, que quem tem boas redes de suporte está mais protegido e protegido em termos de saúde física e mental, mas não só a nível do concreto, a nível do imaginário. Nós nem precisamos de utilizar a rede de suporte. Basta que saibamos que a temos para sermos mais resilientes. Mas, em contrapartida, o Henrique dizia, mas os níveis de ansiedade dos mais novos são mais altos, porque eram ansiedades diferentes. Vamos ser justos. Os mais velhos estão preocupados porquê? Vamos voltar ao professor Sobrinho Simões. O professor Sobrinho Simões chega ao Old Friends e diz: eu tenho 73 anos. Eu não sei quanto tempo mais vou viver. Estão-me a roubar anos de vida. Gaita, porque ele diz isso na rádio, sem problema nenhum. E depois diz: Vaz, tu não achas? E eu limito-me a não dizer gaita e digo: acho. Pronto, tudo bem. Mas vamos ser justos. Agora vamos aos mais novos, mas não ainda às crianças ou adolescentes. Os mais novos, os de 20 e os de 30, tiveram em 10 anos uma crise económica feroz e agora uma crise pandémica. O que é que significa isto em termos de planear vida? A nível afetivo, a nível económico, de ter filhos, de comprar casa, tudo e mais alguma coisa. Uma insegurança total. E, portanto, esta ansiedade é mais justificada. Quando recuamos para a ganapada, as ansiedades mais clássicas não são as únicas. Por exemplo, eu ouvi crianças aterrorizadas com o bicho. Que o bicho anda por aí, o medo que os pais sejam infectados. Mas há ansiedades muito típicas, que é, nos adolescentes, a sensação que lhes estão a roubar a vida. Liberdade, não é? Exato. Já antes da pandemia, nós sabemos como é difícil dizer a um adolescente: olha, agora não podes fazer isto ou aquilo, não há problema nenhum. Tens a vida à tua frente. Mas o que é isso da vida à minha frente? A minha vida é agora. Claro. Hoje à noite eu quero sair com os meus amigos, etc. E agora estão-me a dizer que daqui a 6 meses ou 1 ano e tal e tal. Isto faz muito pouco sentido para os adolescentes. Nas crianças, aquilo que temos vindo a assistir e que vamos continuar a assistir com muita frequência é o medo pela saúde dos pais e a angústia de separação. Na realidade, com os confinamentos, nós já temos estudos que nos dizem que há uma angústia muito grande de separação, por exemplo, quando os pais saem de teletrabalho. Poderemos falar de teletrabalho se quiserem, porque o teletrabalho está longe de ser o paraíso que alguns pensam, ou o inferno que outros dizem. Tem problemas específicos. Mas esta angústia
É tão evidente que até já vimos artigos sobre a angústia nos animais de estimação. Pronto, eu sou basicamente um amante de cães. Um cão não percebe quando passa 24 horas com um dono, durante X tempo, porque é que de repente o dono desaparece de casa das 9 às 7 da tarde. Portanto, ressaca como um ser humano ou como uma criança. Não é? E, portanto, nessas questões é evidente que todos, nem pensar, mas muita desta gente vai precisar de apoio psicológico e regressa à sua frase. Eu não sou epidemiologista nem infecciologista. O que me dizem os meus colegas é que nós nunca conseguimos destruir por completo um coronavírus. Muito menos com a sua capacidade de mutar. Não é? Portanto, aparentemente o que vai acontecer é que com este vírus nós acabaremos num equilíbrio como com outros vírus. Como repararam, este ano quase não houve gripes. Houve menos pneumonias. O que me dizem os meus colegas é que para o ano não vai ser essa festa. Para o ano, provavelmente, a gripe vai ressuscitar, entre aspas, as pneumonias vão ressuscitar. Pneumonias não, o Covid. E o Covid ainda cá estará. Não da mesma maneira, não sabemos se teremos que nos vacinar outra vez, etc. Isto para lhes dizer o quê? Melhor ou pior, nós vamos atingir um determinado equilíbrio com este vírus. As consequências psicológicas, muitas das quais necessitarão de ajuda especializada, prolongar-se-ão. E termino referindo-me ao tripé clássico, um dos pés já referido pela colega, o stress pós-traumático. O tripé clássico é a depressão, a ansiedade e o stress pós-traumático. Isto é muito complicado, porque só para pegar no stress pós-traumático, nós podemos ter pessoas que 3 ou 4 anos depois, está estudado na classe médica, 3 ou 4 anos depois, são afetadas nos seus comportamentos quando o estímulo já desapareceu há muito tempo. E quando eu digo afetados nos comportamentos, digo inclusivamente no seu comportamento profissional. Quando tivemos um ensaio disto em 2003, 2004, com outros SARS, houve colegas meus, de medicina geral, sofrendo de stress pós-traumático, que 4 e 5 anos depois ainda não conseguiam funcionar normalmente, sobretudo se o doente à frente deles apresentava um quadro de doença infecciosa. O stress tinha sido de tal ordem, se quiserem, permitam-me um desabafo. O que significa que muito mais do que salva de palmas à janela, bem intencionado, muito mais do que agradecimentos aos microfones nas cerimónias oficiais dos governantes, os nossos colegas do Serviço Nacional de Saúde precisam de condições de trabalho agora e no futuro. Por isso eu tremo quando vejo notícias a dizer ainda não podemos garantir que este ano os profissionais de saúde tenham férias. E nisto há também um interesse egoísta, não é uma questão só de solidariedade. É que profissionais exaustos cometem mais erros. Claro. Percebe? Claro, isto depois é uma pescadinha de rabo na boca. Rabo na boca. Exato. Portanto, teremos aqui anos pela frente complicados. Difíceis para uma percentagem da população. Cuidado. Grande parte de nós, e eu aí atrevo-me a juntar as diversas faixas etárias, grande parte de nós cairá nos braços de outras pessoas, como antes, e até, infelizmente, o bicho humano é muito assim, apreciando pequenas coisas que antigamente não apreciava. É triste dizê-lo, mas nós somos assim.
os psiquiatras e os psicólogos têm essa experiência, porque quando nós tratamos depressões, há pessoas que, quando saem da depressão, dizem: ó professor, havia coisas que para mim eram dados adquiridos, pá, e agora têm outro sabor. O almoço de domingo, em que eu já me volto a rir com a família, etc. Antigamente era uma rotina, agora não, eu sei que é um privilégio, aquelas 2 horas, pronto. É por isso que quando me perguntam como é que nós vamos sair desta pandemia em termos de humanidade, o que está para trás não é de molde a tornar-nos muito otimistas. Nós já tivemos situações limitantes e podíamos ter aprendido bastante mais. É assim, eu penso que em termos de comportamentos relacionados com saúde pública, há muitos comportamentos que se tornarão, digamos assim, parte dos nossos cotidianos. De muitos de nós, pelo menos, não é? Em termos de planeamento, de estratégia de vida, aí sou muito mais cético. Se repararem, por exemplo, a questão dos combustíveis, toda a gente ficou maravilhada com as fotografias das cidades sem poluição. Foi preciso não sei quantos milhares saírem à rua, porque já estavam outra vez a autorizar os paquetes no meio de Veneza. No meio de Veneza, quer dizer, naqueles canais, aqueles monstros. Que é inacreditável. Eles podem estar a 500 metros ao largo e toda aquela gente visita Veneza. Não. Passam ao pé da Catedral de São Marcos, que é para se poder fotografar da janela do quarto, liquidando completamente o ambiente. A questão dos combustíveis fósseis. E não podemos esquecer uma coisa, que é os problemas climáticos não entraram de férias por causa da pandemia. O que é que está a acontecer no Canadá e nos Estados Unidos? Nós, neste momento, em Portugal, estamos com 3 ou 4 dias de temperaturas muito altas. Não é? Grande parte dos meus amigos estão a esfregar as mãos, a dizer, finalmente, praia, como deve ser. Bom, no Canadá, se não estou em erro, chegou-se aos 49 graus e morreram centenas de pessoas. Dizem os cientistas, isto vai se tornar cada vez mais frequente. O que é que nós lemos sistematicamente nos jornais? As metas que estavam colocadas para 2020 já não serão atingidas. Passam para 2030. Outras para 2050. Isto chama-se falta de responsabilidade vertical. Nós temos responsabilidades horizontais para com o nosso semelhante. Se quiserem chamar a isso amor ao próximo, não tem problema nenhum. Eu cresci num colégio de padres em que me era ensinado para ser cristão não é preciso acreditar em Deus. Portanto, a responsabilidade horizontal passa por aqueles que estão connosco, e isto leva-me a algo que disse, e que eu não toquei, culpa minha, que é tudo aquilo que eu referi tem uma variável com uma importância fundamental. É que nós somos todos iguais, mas uns mais iguais que outros. E, portanto, o acesso à saúde não é o mesmo, o acesso à educação não é o mesmo, e, portanto, e já temos também os estudos, esta pandemia já agravou o fosso entre os mais ricos e os mais pobres, a todos os níveis. Mas está a ver, depois há a responsabilidade vertical, que é que mundo é que vamos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos? Uma coisa é indiscutível e é reconfortante. Em termos de consciência ambiental, os mais novos parecem estar muito mais atentos do que, por exemplo, a minha geração. Quem vai para a rua são eles. E com razão. Porque a minha geração vai bater a bota e, em princípio, mais grau, menos grau, não vai notar uma diferença enorme. Eles podem estar num mundo, não é exagerado que eu vou dizer, num mundo que seja quase impossível de ser vivido. Mas, enfim, quando eu entro em associação livre, depois só digo as neiras. Não, diz aqui muitas verdades.
Dr. Júlio Machado Vaz, eu tinha imensas perguntas, mas depois o que acontece é que vão dizer que eu quis aqui estar só eu aqui em interação. Eu sei que está quase... Acusam-na de querer ser a dona disto tudo, é? Exatamente, é. Não é que eu não quisesse agora, mas não posso, não pode ser. Portanto, tenho esta responsabilidade horizontal aplicada Exatamente. agora Exatamente. para com os meus colegas que estão aqui nos quadradinhos. Portanto, como falta muito pouco para completarmos a hora, eu também não queremos abusar da sua bondade, eu se calhar colocaria... Nada na manga. Eu tenho aqui 3h25. Ok. É? Estou à vossa disposição até às 4. É aceitável? E que grande sorte que nós temos. Pronto, o que eu posso, Perfeitamente eu faço. aceitável. Okay. Eu não sei se, Sofia, se calhar deixava aqui um momento também para os colegas colocarem alguém que tenha questões. Eu também tenho aqui os colegas da psicologia que me avisaram, sabem que eu gosto muito de falar e avisaram-me que também se gostavam de pronunciar, mas para além dos colegas da psicologia, como temos outras pessoas, se calhar dávamos aqui espaço também. Adelaide, posso... Com certeza, Sr. Professor. Doutor Júlio, aquilo que falou relativamente aos profissionais de saúde, sim, não acha que também se aplica aos profissionais, eu diria até mais, às profissionais que trabalham com os idosos, nos lares, sobretudo, e também claro. e também já que a Adelaide trouxe o acolhimento residencial também com os jovens nos lares de idosos, de jovens. Evidentemente. Aí, para mim, há uma diferença em termos do meu vivido. É que, infelizmente, minha mãe sofreu durante 12 anos de Alzheimer e, portanto, eu vi in loco o trabalho, sobretudo das cuidadoras, em situações de fim de vida, muito mais do que situações com os cachorros, não é? Mas, em termos gerais, eu chamaria a atenção que estamos em 2021 e só o ano passado é que verdadeiramente tivemos uma discussão, eu diria, com alguma eficácia, sobre o estatuto de cuidador, por exemplo. Porque é que isto é extraordinariamente importante? A nível do grupo, estamos a falar sobretudo dos cuidadores informais, não é? Isso não significa que os cuidadores formais não sejam importantíssimos. Mas nós vivemos em sociedades em que a maioria dos cuidadores são informais. E aqui, mais uma vez, o fosso económico, muitas vezes, está metido ao barulho. Porque há famílias que não têm a mínima hipótese, e isto salienta algo que a Adelaide falou no início, salienta, por exemplo, a importância das instituições que têm capacidade de dar apoio domiciliário. Mas aqui, em termos da questão demográfica, tem vindo a acentuar-se uma tendência, que é como era a relação cuidador-cuidado clássica. Alguém mais jovem que cuidava de alguém mais idoso. Na realidade, em termos culturais, vocês lembram-se de ler, não é? Não quero ofender ninguém. Não era raro, e aqui lá vem o efeito de género, que houvesse uma filha que desde a infância, no fundo, soubesse que o seu futuro não era casar-se, lhe apetecesse. Não é obrigatório casar, nem é obrigatório ter filhos. Não é? Embora culturalmente, eu sou do tempo em que era obrigatório, em termos culturais. Uma mulher que dissesse que não lhe apetecia casar ou que achava que não tinha nascido para ser mãe, era olhada de través. Não é? Felizmente, as coisas melhoraram muito. Mas em que ficava uma rapariguinha cuja função era cuidar dos pais, quando eles fossem mais velhos. Não é? Pronto. Mas o que acontece é que com a evolução demográfica nós encontramos, vocês sabem muito mais disso que eu, cada vez mais cuidadores que são da mesma faixa etária dos cuidados.
que eles próprios têm também doenças crónicas. E isto é muito complicado. Daí que a discussão sobre o estatuto dos cuidadores, a discussão sobre todos os direitos que não têm, para variar, pior sobre as mulheres. Porque não é só, e esse só já seria um avanço extraordinário, propiciar que possam ter férias, possam ter algum tipo de apoio. Por exemplo, eu ficarei eternamente grato ao Hospital Magalhães Lemos, que deu apoio à dama de companhia de minha mãe, mas vejam, a dama de companhia que eu pertenço a uma elite que tem dinheiro para pagar a uma dama de companhia. Mas qual é a percentagem de portugueses que têm dinheiro para fazer isso? Como Mas pronto, não estamos todos no mesmo barco, não é? não. A tempestade é a mesma. Mas há gente de iate e gente de barco a remos, todos esburacados. Sim. Mas isto mostra a importância não só da formação, mas também do direito ao repouso, do apoio psicológico. É uma das faixas da população mais sujeita à depressão, a stress pós-traumático, etc. Mas também há outros aspectos, que vejam, pela primeira vez começou-se a discutir seriamente como é que é a reforma destas pessoas. Como é que foi a carreira retributiva delas? Que descontos fizeram? Que vamos fazer a, sobretudo, mulheres que a partir de uma certa idade largaram tudo para cuidar da mãe, do pai, do AVC, do Alzheimer, etc. Não é? Ou seja, é de uma injustiça atroz que não haja, na realidade, um estatuto, que não haja apoios. Infelizmente, não foi surpresa nenhuma, o mês passado, eu ler um artigo, que não vi desmentido, que, mesmo com aquilo que foi aprovado, na minha opinião é curto, havia umas meras 2 centenas ou qualquer coisa de pessoas que estavam a beneficiar de determinados apoios. Porque grande parte das pessoas nem sequer sabia que tinha direito a eles. E isso não pode manter-se assim. Não pode. Aliás, deixem-me fazer a ponte para outra situação, que é, porque quando nós falamos de cuidadores, nós estamos a falar de gente que cuida de outras pessoas. Mas aquilo que a Organização Mundial de Saúde nos diz, e daí a importância extraordinária dos centros de saúde, das unidades de saúde familiar, etc., é que, no futuro, com o envelhecimento da população, ou a própria população, antes de estar doente, se transforma em autocuidadora, em agentes produtores de saúde, ou então estar à espera que as instituições de saúde, num paradigma só de acolhimento de queixas, resolva todas as questões, é completamente impensável. Eu estou de acordo. É por isso, vejam, outro dia li um artigo muito interessante sobre a prescrição social em Inglaterra. É o beabá. Mas quando é que isto existe generalizado por todo o lado? Então o que é que lá estava? Isto é um projeto experimental. Mas o que é que lá estava? Primeiro, Segurança Social e Ministério da Saúde a trabalhar completamente entrelaçados. O que permitia que um colega meu observasse um doente e dissesse assim: a doença respiratória deste senhor ou desta senhora é, acima de tudo, provocada pelas condições de habitação que lhes são proporcionadas. O melhor tratamento é mudar a residência desta pessoa para uma área menos úmida, seja o que for. Isto é prescrever. Mas é prescrever com uma visão da saúde transdisciplinar. Se perante este tipo de queixa, o profissional de saúde, a única coisa que pode fazer é dizer: vou-lhe dar um antitússico, vou-lhe dar um broncodilatador ou qualquer coisa.
o que é que vai acontecer no mês seguinte? Renovar uma receita. E no ano seguinte. E provavelmente que acontece muito receitar outro medicamento para controlar os efeitos secundários. Isso aí é outra questão, tem toda a razão. Que muitas vezes acontece. Pronto, eu devia ter falado disso. Mas também não quero monopolizar. Numa sociedade mais envelhecida, com mais doenças crónicas, como diria o Soldado Alice, que quem me ouve sabe que eu cito muitas vezes, há mais medicações. Há verdadeiros cocktails de medicação. O que é que acontece? É muito raro os efeitos colaterais serem benéficos. Claro. A maior parte das vezes, os efeitos colaterais são prejudiciais aos mais diversos níveis. E, portanto, tudo o que seja conseguir o máximo efeito com o mínimo de medicação valoriza a qualidade de vida das pessoas. A minha geração, por exemplo, na Caixa, eu até tremo ao pensar quantas disfunções eréteis é que eu provoquei nos meus 2 anos de clínica geral nas Caixas. Porque os homens apareciam hipertensos. O que é que eu queria? Queria-lhes pôr a tensão normal. Claro. Pronto. E ainda me lembro do medicamento na moda. Como sabem, os medicamentos têm modas, não é? Pronto. Me lembro do medicamento da moda. E eu receitava o medicamento. Eu e todos os outros colegas. Ninguém nos tinha ensinado nada sobre aquilo. E o senhor, no mês seguinte, vinha, eu media-lhe a tensão, e ele tinha 12,8. E era um sucesso. E ele estava grato. O que não lhe passava pela cabeça era dizer-me, sabe uma coisa que eu notei este mês? Em termos da minha vida íntima, eu estou muito atrapalhado. E se ele me o dissesse, eu também ninguém me tinha dito que os antihipertensores têm esse efeito colateral com muita frequência. O que significa que é preciso tentar acertar doses. E isto, como é que influencia, por exemplo, a prática? Isto faz com que a prática nos diga que é melhor começar com doses baixas para ver se chega e depois subir mais um bocadinho, do que, e agora imaginem o que é um licenciado em medicina com 26 anos, com medo da sua ignorância, querendo cortar a cabeça ao sintoma o mais depressa possível, não é? E, portanto, com tendência para, pimba, receitar forte. E depois, aquele homem ia-se embora. E o que é que provavelmente acontecia a muitos deles? Mesmo que perdendo peso, fazendo mais exercício físico, etc., um dia alguém lhes dissesse, olha, já podemos retirar o antihipertensor, o quinto andar já tinha instalado a chamada angústia de desempenho. E, portanto, a tensão estava normal, a vida sexual podia continuar com problemas. Quem diz os antihipertensores, e os anti-ulcerosos, os anti-epiléticos e os antidepressivos, por exemplo. As medicações, é verdade, têm efeitos colaterais e isso vai desaguar numa área que neste momento é muito discutida e bem, que é o empoderamento dos doentes. O tempo da outra senhora de médico, professor e padre, ninguém discute o que eles dizem, já lá vai. E a mim interessa a parte da medicina. Um tratamento é o encontro de um especialista das doenças com o especialista da sua doença. E, portanto, o tratamento deve resultar numa aliança terapêutica em que a pessoa tem voz ativa. Claro. O que significa, às vezes, a pessoa dizer eu prefiro ter este sintoma ou aquele e não ter os efeitos colaterais desta ou daquela droga. Por exemplo, pessoas que dizem que ficam excessivamente sonolentas, etc., e que isso lhes compromete a qualidade do trabalho, a qualidade da sua vida relacional, etc. Até porque, se não houver, portanto, uma escuta participativa, não é, por parte
do doente, a adesão à terapêutica muitas das vezes tem sucesso, não é? É. Quanto melhor a qualidade da relação, pronto, a frase clássica é assim, da relação médico-doente, mas digamos a relação de ajuda, Claro, isto sim. aplica-se à enfermagem, à psicologia, etc. Quanto melhor for a relação e quanto mais for de sujeito, com direitos e deveres, e isto também pode ser ameaçador em termos narcísicos para o técnico, porque o técnico às vezes foi formado para falar de cima para baixo. E não pode ser assim. E isto não lhe fere em nada a capacidade de ser a pessoa naquela sala que verdadeiramente sabe. Não é isso que está em causa. Não é? Está em causa a dignidade do outro. Se o outro se sente desrespeitado, a probabilidade de não voltar, ponto 1, ou de nos aldrabar no tratamento, Claro. aumenta muito. Eu chamar-lhes a atenção para o facto que quando se fazem inquéritos de satisfação dos utentes, nos centros de saúde, nos USIEPs, etc., e nos hospitais também, diga-se passagem, a principal queixa não é a incompetência. É o tipo de tratamento. As pessoas sentem-se desrespeitadas. Adelaide, posso interromper? Senão, Claro. que é para tirar aqui à minha colega o ónus de ficar só ela com perguntas para fazer. Eu sou psicóloga e sou um unicórnio no meio dos psicólogos todos que andam aí a trabalhar pelo país inteiro, porque sou uma psicóloga que está destacada para trabalhar na infância, trabalho só com crianças de idade de creche e de pré-escolar, que eu acho que quando me reúno com os meus colegas de curso e digo e que estou a trabalhar só com estas idades, toda a gente acha que eu de facto tenho assim a lotaria mesmo no trabalho que faço. Queria, antes de mais, só dar-lhe aqui um agradecimento muito particular, porque eu entrei para a faculdade em 1990, cheia de ideias sobre aquilo que ia ser a psicologia, e crachei-me com o primeiro ano do curso, que foi o deserto. E andava assim meia desnaturada em relação àquilo que eu havia de fazer, e uma amiga da minha mãe sugeriu-me que eu começasse a ouvir o Sexo dos Anjos. E o Sexo dos Anjos foi o que me aguentou durante o primeiro ano de curso, e queria lhe agradecer imenso, que há 30 anos para lhe dizer isto. Não há problema nenhum. Ótima. Quando acabarmos, Sim. eu peço à doutora Mónica que lhe mande o meu IBAN. Sim. E a colega transfere com certeza, com certeza. Que eu mereço à minha conta. Com o que eu gosto de fazer, aquilo que faço, com certeza que lhe transfiro. Pronto, não pode ser muito, não é? Que isto trabalhar na área social nem sempre é uma coisa muito rentável, mas com certeza que lhe transfiro, porque de facto. Muito grato de tudo o que eu fiz. Sim. Eu digo isto porque a Inês sim. já ouviu isto muitas vezes e ela compreende. O Sexo dos Anjos continua a ser a joia da coroa. O Sexo dos Anjos durou muito menos do que o amor é, mas o Sexo dos Anjos tinha uma inocência, uma virgindade, que por definição mais nada teve com este Sexo dos Anjos. Mas Os Sexo dos Anjos eram 3 homens que se divertiam enormemente com o que faziam e que tiveram a surpresa das pessoas lá em casa acharem que aquilo fazia sentido estar no ar. Pronto. É muito bom. E fazia-me sentido em relação àquilo que eu queria praticar, sabe? Que eu vou-lhe confessar, eu chegava ao ponto obsessivo de às vezes gravar e escrever assim algumas das frases que eu achava importantes, e ainda tenho lá uns cadernos para casa da minha mãe com estas coisas. Agora, eu sendo o unicórnio, desculpe lá agora esta parte mais pessoal, mas eu sendo o unicórnio que trabalho com a infância, estou muito preocupada com uma coisa que o professor já tocou aqui, em alguns aspectos que me preocupam, que é o que os pais chamam dos bebés Covid. Eu tenho pais que me entram pela sala dentro e me dizem: o meu filho é um bebé Covid. Porquê? Porque os pais estão-se a sentir sem rede de suporte social. Aqueles grupos que eles formavam de juntar os miúdos que eram da mesma sala são agora escassos. Alguns deles não têm contacto com os avós e com os pais, com os avós, com os seus próprios avós e com os pais dos pais há um ano e tal, e não têm muita rede que lhes permita perceber quando é que os comportamentos dos miúdos começam a ser preocupantes. Uma mãe que eu acompanho disse-me aqui há 2 semanas
portanto, o espaço do acompanhamento da psicologia era um espaço importante, porque ela engravidou quando emigrou do Brasil para Portugal, não teve tempo de fazer amigos em Portugal, veio a pandemia, e ela precisa de falar com alguém sobre o miúdo dela. E esta falta de rede de suporte social está-me a preocupar um bocadito, em conjunto com o facto dos miúdos estarem a ser criados sem muitos rostos, não é? Porque estamos tapados, com a cara tapada pela máscara, não é? É evidente que eles fixam mais nos olhos, mas os mais velhinhos dizem assim de vez em falta quando. o sorriso. É também. isso. Põe-te do outro lado da porta e tira a máscara, que eu não me lembro da tua cara, não é? E estão a ser criados também com uma data de rotinas que eu não acho saudáveis, mas que são necessárias. Do ponto de eu ter miúdos a baterem-me à porta e antes de entrar perguntam-me se eu já desinfetei os brinquedos todos da sala. E o que é que eu posso fazer para ajudar estes pais? A minha pergunta, eu sei que é muito vasta. O que é que eu posso fazer Olha, para ajudar estes a primeira coisa a fazer é explicar-lhes que eles, suponhamos que lhe aparece um casal, explicar-lhes que eles não são bichos de jardim zoológico, há mais não sei quantos estão como eles. Porquê é que eu digo isto? Porque eu não tenho experiência nenhuma com crianças, mas tenho experiência com pais. Sim. E depois porque eu também já fui pai e já fui avô. E nós temos tendência a achar que os outros são bestiais. Sim. E que nós somos uma catástrofe. E não é verdade. Pronto. Sim. A doutora Patrícia Almeida, que trabalha aqui comigo em pedopsiquiatria, disse uma vez uma frase que eu depois citei no Amor S, bem me lembro. Ela disse: nós temos essa nostalgia, mas nós não precisamos ser pais ótimos. O importante é sermos pais suficientes. Isso tem Aliás, sido... Isso tem sido o meu lema este ano, não só com os pais, até porque durante a pandemia, enquanto estive a fazer linha de apoio aos pais, era muito essa a minha questão, não é? E quem já assistiu a formações parentais que eu faço, logo a primeira coisa que eu digo é que a gente não pode andar à procura de um exemplo de parentalidade nas fotografias de Facebook dos outros, porque é perigosíssimo. a realidade não é essa. É perigosíssimo. É curioso que diga isso, porque nós falamos disso sem problema e dúvida nenhuma em relação, por exemplo, aos adolescentes e à imagem corporal. E dizemos que isto é um perigo, porque eles até já têm trabalhos sobre o tempo que as pessoas levam a tirar uma selfie, até ficar a selfie como deve ser. 9 minutos para as crianças, não é? A selfie como deve ser é a melhor de todas. Bom, quem está a ver aquilo não pensa nisso. Olha para o espelho e diz: epá, eu não tenho aquele corpo, não sou da mesma maneira. E isto é muito complicado, porque estamos numa sociedade que vive muito à base de likes. Ou, para falar o meu e o seu dialeto, vive muito de acordo com um locus externo de controle. Não é? Quer dizer, eu às vezes vou a páginas dos meus amigos no Facebook, eu não tenho mais nada, pronto, o Facebook foi o meu limite, vou a páginas dos meus amigos, vejo uma notícia qualquer e digo: porquê é que puseste aquela notícia assim? Tu não é uma coisa que te interesse por aí além. E a resposta é enternecedora, porque dizem-me assim: apeteceu-me ter muitos likes. Porque as pessoas já tiraram as medidas aos consumidores. Não é lá porque não pagamos que deixamos de ser consumidores. Somos consumidores do que as pessoas postam. E as pessoas perceberam que tipo de coisa que se põe é que tem 1000 e tal likes imediatamente. E as pessoas ficam satisfeitas com aquilo. O que estava a dizer, veja, essa criança que lhe pergunta, os brinquedos estão desinfetados. Será assim tão surpreendente que essa criança tenha traços obsessivos de hoje para amanhã? Sabe porque é que eu Nomeadamente tenho na questão medo? da limpeza. Sabe porque é que eu tenho medo? Que a gente esteja a criar uma geração de ikikomoris, aqueles adolescentes japoneses que ficam fechados nos quartos e que não saem. Mas cuidado, isso foi também agravado pela pandemia. Pois, não é isso que eu começou acho. com a pandemia. Eu sei. Ainda eu não sabia que vinha a pandemia. Eu já tinha aqui adolescentes cujos pais
levam-lhes a refeição ao quarto, porque eles até comem no quarto junto do computador. Porquê? Olha, em Adaúf, eu estou em Adaúf há 25 anos. Quando a Adaúf abriu, nós só tínhamos urinómanos. Depois as coisas evoluíram. Aqui no Porto, sabem como no Porto se fala, não é? Eu de vez em quando ouço aquela frase sinistra que é heroína. Isso é droga para arrumador. É um drogado. Mas a cocaína é fina. É para gente bem. Mas os cocainómanos também lá estão, para se tratar. E agora também já lá estão os que não saem da frente dos ecrãs. E que não desenvolvem, às vezes, competências sociais básicas. Agora imagina o confinamento em cima de gente desta. Não é? É deitar sal na ferida. E isso é extremamente complicado. Depois a questão da relação parental. E aqui vamos à questão do teletrabalho. Eu tenho tido aqui no consultório gente que faz um sorrisinho e diz assim: ó professor, para mim era acabar com o vírus, mas ficar em teletrabalho até à reforma. Isto é estar com Deus com os anjos. A maior parte das pessoas que me dizem isso têm casas com quintal, T4, etc. As pessoas que têm um T2, 3 filhos em telescola, estão ambos em teletrabalho, estão a enlouquecer. Para variar, sobretudo, as mulheres. Porque não é, mais uma vez, a mesma coisa. Voltando à questão que pôs. Como é que vai crescer esta gente? A maioria vai recuperar bem. Mas não é com esses que nós trabalhamos. É preciso haver recursos para os outros que podem enquistar. Eu não sei, por exemplo, veja a questão que levantou da máscara. Como diria meu pai, atendendo à minha provecta idade, eu há 15 dias atrás fui operado a cataratas. Lá fui ser operado, tomei as minhas precauções, que foi de manhã em casa medi a tensão arterial, que estava ótima, como costuma estar, estava 12,5, 7,5, cheguei lá, estava a senhora enfermeira, que me tratou impecavelmente, o senhor Vaz, e tirou-me a tensão. E eu olhei para a cara dela e percebi logo. Ela disse-me: é hipertenso. Eu disse: não, estou cheio de medo. Quanto tenho? 16,9. Pois, em casa tinha 12,5, 7,5. Ela ficou mais tranquila, eu fui para a operação e tal. Quando cheguei cá fora, a senhora enfermeira, que não era uma senhora enfermeira, era quase uma garotinha enfermeira, vem ter comigo com um ar passado e diz uma coisa que eu quase que juro que não era verdade, que alguém lhe tinha dito, mas não interessa. Diz-me assim: ó professor Machado Vaz, eu peço muita desculpa, mas com a máscara não o reconheci. E eu disse: ó senhor enfermeiro, não tem problema nenhum. A senhora enfermeira não vai conseguir tratar o professor Machado Vaz melhor que estava a tratar o seu Vaz. E ela desatou-se a rir e ficámos por ali. Mas isto é importante. Porque, na realidade, isto está a afetar as pessoas. As pessoas chegam-me aqui ao consultório e dizem: outro dia eu ouvi isto. Nossa, doutor, outro dia, como compreendo, na minha faixa etária, isso vai se tornando o vulgar Lineu. Eu outro dia fui a um enterro. Eu cumprimentei no mínimo 4 pessoas que não faço a mínima ideia quem eram. Estava tudo de máscara. Mas elas vieram ter comigo e eu, evidentemente, cumprimentei. Isto a uma escala mais global é muito preocupante. Porque nós vivemos muito no contacto, da socialização. Não é? E alguns de nós desenvolverão fobias de contacto, manterão distâncias. Uma coisa, por exemplo, que me fascina é ir na rua e ver como as pessoas se afastam umas das outras. As que se afastam. Outras estão sem máscara e estampam-se com quem aparecer, não é? Mas muitas pessoas andam aos zigue-zagues. E depois há até pormenores deliciosos, que é a pessoa que está sem máscara
passa por nós, encosta a máscara, desencosta a máscara quando chega ali, vale tudo menos tirar olhos. Mas quer se queira, quer não, isto tem importância, porque há comportamentos que provavelmente vão ficar. Eu recordar-lhe dizia que há 2 anos atrás, para aí, se calhar, eu seguramente, mas também alguns de vocês no painel, quando iam a Londres, por exemplo, diziam, estes asiáticos também exageram. Eu sei que há poluição, mas de máscara por todo o lado. Se calhar levámos um banho de humildade. Porque, ao mesmo tempo que neste momento há gente que está revoltada, também aqui me permitam um parênteses, a comunicação às vezes tem sido catastrófica. E isso é horrível. É a primeira recomendação da Organização Mundial de Saúde nestas situações a comunicação tem que ser curta, transparente e não pode ser contraditória de dia para dia e de semana para semana. Temos tido isso aos pontapés. Neste momento, só sublinharei uma questão, neste momento, a revolta de pessoas que estão vacinadas e que levam com 14 dias em casa é algo preocupante, porque o que eu ouço é, mas então porque é que me interessa estar vacinado? E agora a pessoa até pode dizer, não, mas a explicação é perfeitamente legítima. Se foi legítima, não foi dada com clareza. E a sensação com que as pessoas ficam é que as regras mudam e não percebem muito bem. E muitas vezes têm razão. Não houve ninguém que tivesse a dignidade, na minha opinião. Se repararam agora, aos fins de semana, os restaurantes fecham às 3h30. Mas há uns meses atrás, fechavam à 1h, ao fim de semana. Ninguém almoça até à 1h. Não houve ninguém, na minha opinião, que tivesse a decência de vir à televisão às 20h e dissesse assim. Aqueles que há meses atrás disseram 1h porquê? Deixem estar até às 3h30, as pessoas almoçam e vão para casa. Podíamos tê-lo feito na altura como estamos a fazer agora. Ninguém o fez. E depois o que é que nos dizem? Dizem-nos, não, mas é que ao fim de semana as famílias têm tendência a não sei o quê e tal. Mas como é que se explica às pessoas que, por exemplo, um de vocês ou uma de vocês já está vacinado? O vosso companheiro ou a vossa companheira ainda não está. Se calhar até uma questão de escalão etário. Vocês vivem juntos. Sexta-feira, à hora do almoço, almoçam juntos. Sexta-feira, a partir das 7h. Um de vocês almoça dentro e o outro janta dentro e o outro janta na esplanada. Se quiserem trocar algum tipo de informação, o que janta na esplanada pede para ir ao quarto de banho ou diz que vai pagar a conta. Quer dizer, chamar a isto informação clara não é, e isso angustia muito, sobretudo pessoas que estão cansadíssimas. Eu não sei como é em Almada, aqui no Porto, as pessoas estão profundamente irritadas. Isso nota-se nos cruzamentos, nas filas para pagar o silo alto que não irei fazer quando sair daqui para tirar o carro. Se alguém acha que alguém está a passar à frente, o tom das conversas é de dá-me um pretexto para desatar aos gritos, autenticamente. Porque as pessoas estão exaustas. Claro que sim. E isso explica, por exemplo, aquilo que já veio nos jornais e que eu sei que é verdade, porque é uma completa estupidez vir a um médico na privada, que é caro, e mentir. Portanto, normalmente aqui as pessoas dizem a verdade. Eu já perdi a conta às pessoas que chegaram aqui e que mentiram descaradamente quanto aos contactos que tiveram, por exemplo. E que há um ano atrás jamais mentiriam. Só que agora estão por aqui. Claro. E, portanto, já cortam as curvas, não é? E esse, há bocado falámos no tripé clássico, neste momento, em termos psicológicos, um dos maiores problemas, se não o maior, é o cansaço. Porque, como há bocado dizíamos que o cansaço nos profissionais de saúde torna mais provável o erro, o cansaço na população em geral torna mais provável a aldrabice
o não tomar precauções, etc. Dr. Júlio Machado Vaz, eu vou ser o seu lembrete, de facto, não queremos... São 4 da tarde. É. Claro, são 16 horas. Fazemos assim. Lá mais para a frente, se quiserem repetir uma vez isto, eu estou à vossa disposição. Não precisa dizer a segunda vez, porque nós vamos certamente... Se eu chegar ao outono... Gostaríamos muito, claro que sim. Se eu chegar ao outono, fazemos outra coisa destas, está bem? Muito obrigado. Passo a palavra só ao Sr. Sr. Júlio, muito obrigada por este bocadinho connosco. Nós não podemos dizer que somos old friends, mas por aquilo que, como isto está a terminar, podemos dizer que friends forever. Muito obrigado. Obrigado eu, até à próxima. Um bom fim de semana para todos. Obrigada, Dr. Júlio. Com licença.